Bem-vindo a mais um vídeo do Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A história da vez se passa em Vereda dos Mercadores e o protagonista é o Zimri. Se você não está acompanhando desde o início, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo. E conforme eu tinha dito no último episódio, chegou a hora da gente parar um pouquinho a escrita para fazer um brainstorm e definir melhor a direção da história. Normalmente, quando eu vou escrever um conto ou um livro numa situação normal, fora do contexto do exercício, eu gosto de fazer um outline, fazer um planejamento, pensar nas cenas antes, já ter uma ideia do desenrolar, do desfecho, até porque eu trabalho com a Flávia, que é minha esposa e também escritora, e se a gente não fizer desse jeito fica uma bagunça. Mas uma das vantagens de se fazer os exercícios, uma das coisas que a gente pode desenvolver, é justamente a habilidade de encontrar o restante da história dentro daquilo que já foi escrito. Muitas vezes a gente vai colocando as coisas no texto sem pensar muito bem onde aquilo vai dar. Muita coisa não dá em nada, que a gente tira depois, no segundo tratamento, e outras coisas estão ali só esperando a gente aproveitar, juntar uma ponta com outra, aprofundar um pouco mais, puxar uma coisa, uma cena e outra cena, fazer dali um tema, surgir o tema para a história, que vai ser algo recorrente. Por exemplo, eu nem sabia como eu ia colocar Zimri para dentro de Vereda dos Mercadores, no Empório Imperioso, quando eu comecei a escrever. E eu só fui achando o caminho conforme as cenas foram acontecendo. E lembrando também, é claro, que esse tipo de brainstorming, que você interrompe a história no meio e faz um inventário do que já foi escrito antes de continuar, também serve para quando o seu planejamento inicial tem que sofrer alguma mudança. Você inicia a história e percebe que um personagem virou numa direção que você não estava esperando, ou um personagem que você achou que ia render não rendeu tanto, ou uma cena pesou demais, e aí você já começou a pensar em outras possibilidades, e aí de repente é mais produtivo, ao invés de ficar escrevendo cegamente e jogando coisas que podem não levar a lugar nenhum, parar um pouco e analisar o que já foi feito para poder determinar uma nova direção. Então, como é que eu costumo fazer? Eu vou lendo a história desde o início, tem até aqui a menção aos dois ainda, que eu escrevi lá no primeiro episódio, né? Então eu vou relendo, e conforme eu for pensando em mudanças, acréscimos ou for tendo ideias, eu vou registrando aqui nessa parte, e aí se tudo der certo, parando um pouquinho para pensar, a gente consegue amarrar a história de uma maneira legal. Então vamos lá. Logo no início a gente tem uma descrição dele aqui sendo saudoso, né, querendo pertencer ainda ao Empório. Então essa questão do desapego também pode ser um tema, né, algo que a gente pode trabalhar. Eu acho que eu já até mencionei isso em outro vídeo, mas a evolução do personagem pode passar pelo desapego, desse desejo dele de ainda querer retomar a vida dele como comerciante e perceber que há outras coisas mais importantes na vida do que isso. Bom, eu usei para exemplificar esse tema uma citação, não sei se é um provérbio ou algo tirado da mitologia cristã, não me lembro direito, mas eu já li isso em algum lugar e eu agora fiz uma associação mental aqui. Um homem que domina a si mesmo tem mais valor que aquele que domina uma cidade. Não está muito bem redigido, mas a ideia é que importa. Então, de repente, fazer o Zimri perceber que essa questão do poder material, o poder sobre outras pessoas, que é tão valorizada dentro de Vereda dos Mercadores, é uma busca vazia. A miséria dele, a questão da fome, a gente já trabalhou bem, né? Inclusive, um dos preços que ele paga para entrar na cidade vai ser o aparelho dele. Eu só não sei se está bem resolvido, porque ele estava caçando uma ave para comer, mas ao mesmo tempo ele tinha como pegar os camarões no outro dia, porque quando eu escrevi isso eu não tinha pensado no outro, lógico. Então, isso é algo que eu tenho que resolver, né? Porque, lógico, a gente está escrevendo sem planejar, a gente vai atirando para todo lado, mas ao mesmo tempo que eu coloquei ele como um catador de lixo, né, um garimpeiro ali junto com um determinado grupo, eu também coloquei que ele pega os camarões como o aparelho dele, e ele ao mesmo tempo começou a história caçando um pássaro que eu nem lembrava mais. Então a gente precisa ou justificar por que existem essas três fontes de sustento do Zimri, ou eliminar alguma, ou algumas. Então, essa já é a primeira questão que eu já achei aqui na história.
o farol voltar a ser algo de valor dentro da cidade, ou insinuar isso, sugerir que de repente ele poderia trazer alguma importância para o porto novamente, para o litoral novamente, também é uma boa sugestão de desfecho. A gente descreve esse farol abandonado sem a peça central que orientava os antigos cargueiros, então ali é um passado, é uma situação que já não existe mais. Então, terminar a história insinuando que o Zimri vai querer levar o litoral ali nas costas, ou liderar uma revolução, algum tipo de transformação, não que não venha do comércio, não venha de importar mercadorias, que venha de outro lugar, e nisso o litoral passa a ter mais importância, de repente é uma boa direção. Às vezes eu faço esse tipo de brainstorm no papel, e aí eu faço símbolos e sinais e tudo mais, mas não precisa fazer nada muito bem formatado, pelo menos eu não vejo necessidade, porque para mim é apenas uma forma de organizar melhor as ideias. Então, Zimri decide, ou ele encontra alguma forma de revitalizar o litoral, e ele passa a liderar as pessoas de lá rumo a uma vida melhor, em direção a uma vida melhor. Com um amigo, sem um amigo, isso a gente ainda vai ver. Interessante que a gente colocou um elemento recorrente, o pôster, o cartaz, né? Ele já tinha feito menção à publicidade que se faz ali na região em forma de pôsteres. Essa é a questão central, trabalhar a motivação do Zamet para ter tentado matar o Ampersand, e isso é um desdobramento direto do conflito do Zimri, da derrota que ele sofreu, que causou a ida dele para o litoral, o abandono de tudo e a ida dele para o litoral. Então, duas grandes questões aqui: por que Zamet tentou matar o Ampersand e qual foi exatamente o conflito entre os dois sócios e o Ampersand, né? O resultado da derrota dos dois. A gente tem que mostrar o Ampersand como um cara horrível, e os dois têm tido uma derrota indigna, né? Algo que realmente tenha quebrado eles de uma maneira significativa, de forma que isso fez nascer no Zamet o espírito de vingança. Ele, né, provavelmente ficou planejando a vingança durante o tempo que ele ficou na cidade até tentar executar, e ao mesmo tempo mudou o Zimri, né, a essência do Zimri. A gente precisa resolver o que vai fazer com Bagatella, se ele vai só até esse primeiro ato mesmo e não acompanha o Zimri dentro da cidade, ou se a gente leva ele para dentro da cidade também, faz ele atravessar o primeiro limiar com o Zimri e continua com ele na história. Eu estou inclinado a fazer isso, porque é um personagem que ainda pode render bastante, e ele tem esse recurso da memória que vai e volta, e é uma ferramenta muito boa para movimentar a história. Então eu não estou querendo perder essa ferramenta, não. Então, duas direções, por enquanto, né, para o Bagatella seria ou ele se sacrificar em algum ponto para que o Zamet seja salvo, e nisso a gente tem que começar a trabalhar essa possibilidade logo cedo. O leitor não pode sentir que isso veio do nada, ou ele ajuda os dois a resolverem o problema quando ele se lembra de alguma informação crucial. A gente tem que ter em mente que o Bagatella foi o intérprete, o Max de Machado, né? E ele, como intérprete e ajudando os negociantes a lidar com os estrangeiros e as pessoas da cidade, ele está por dentro de muita coisa. Infelizmente, essas informações ele não consegue acessar sempre. Mas não fica com cara de Deus Ex Machina, de algo que a gente tirou do bolso no final da história para resolver, porque a gente já mostrou esse fator da personalidade dele antes. Então, acho que tanto um quanto o outro é um caminho viável. Bom, aqui a gente chega a mencionar a aparência, né, a degradação da aparência do Zimri, e a menção à cicatriz, que eu simplesmente esqueci
tanto do apelido, que eu parei de usar, o Stan provavelmente chamaria o Zimri de cicatriz lá, e até ajudaria na escrita para não ficar repetindo ex-comerciante toda hora. E eu também não estou usando a cicatriz como uma maneira de externar o conflito interno do Zimri. Então ele poderia sentir a cicatriz doer conforme ele pensasse em alguma coisa, ele tivesse alguma lembrança do passado. Então a gente precisa trabalhar melhor esse fator do personagem. Pronto. E assim, então, logo a gente defina a origem do conflito, o que ocasionou a derrota do Zimri, a gente pode inserir uma lembrança disso, uma pequena sugestão numa parte inicial da história para não chegar a mencionar isso muito tarde, né? Então, por enquanto, temos 3 alterações aqui para fazer. Isso aqui já está bem resolvido, essa segregação dentro da cidade. A gente justificou a dificuldade do Zimri em entrar lá com isso. Isso aqui é interessante, a diferença de personalidade entre os dois. Enquanto ele tentou sufocar a raiva, o desejo de vingança, o amigo não. Talvez aproveitar o castelo e esse grupo em algum momento como ferramentas para reerguer o porto. Então eles não precisam aparecer antes do terceiro ato, não. Porque eu também não posso nunca mais mencionar esses personagens aqui. Então é isso. Então aqui imaginei 2 desfechos possíveis para o castelo e as pessoas que trabalham para ele. Ou eles se tornam a oposição final, ou seja, aquela última força que vai bater de frente com o Zimri depois que ele sair da cidade e o que quer que seja a missão dele, que ele tiver cumprido. Depois de voltar, ele vai mostrar para o leitor como ele evoluiu, como ele está uma pessoa diferente, porque a gente pode dar uma situação paralela à que ele viveu nos tempos dele de comerciante, ou seja, ter um rival, por assim dizer. Então ele pode sair, voltar da cidade com a ideia de revitalizar o porto, de começar as coisas a partir do farol, de alguma maneira, e de repente ter um rival ali com o poderio de destituí-lo de alguma forma. E ele vai lidar com essa situação de uma maneira diferente e dessa vez ele ganha, porque afinal de contas ele passou pelos estágios da história e evoluiu. Então essa é uma possibilidade. Ou simplesmente o castelo e as pessoas se tornam aliados e eles têm itens, têm coisas valiosas que eles guardam em segredo, tem toda uma estrutura ali que eles mantêm escondidos das pessoas e eles resolvem abrir para poder todo mundo melhorar, para todos usarem essas coisas e todos saírem um pouco da situação miserável que vivem. Vamos ver, de repente pode ser uma mescla dos dois. Pode ser que o Zimri, justamente ao confrontar o castelo, ele consiga esses aliados. Só a terceira possibilidade aí. Beleza. Aos pouquinhos a gente vai organizando a direção da história. Tem a habilidade no jogo do Bagatella, né? Além dele ter essa memória dele que vai e vem, ele também tem muita sorte. Ou, de alguma maneira ele é bom no jogo. A gente não sabe se é sorte ou se ele tem algum truque. Então eu botei uma interrogação porque pode ser sorte mesmo, a gente não precisa explicar, ou de repente o Zimmer descobre que a sorte do Bagatella é alguma trapaça indetectável que ele lança a mão lá no porto. Eu vou copiar essa questão aqui, essas duas questões, e vou colar lá só para eu lembrar que é dessa forma que está no texto, né?
Apesar de eu já ter repetido mais ou menos isso lá em cima. Isso também ajuda a construir o tema. Eu já tinha pensado nisso no início da história, a questão do Zimri ser um cara generoso e ele ter essa filosofia de que as pessoas precisam de ajuda. Agora, a gente tem que ver se ele realmente sempre foi assim, porque esse pensamento em tese é incompatível com o comerciante bem-sucedido. Ou se ele foi um comerciante bem-sucedido a despeito de ser um cara generoso numa terra onde as pessoas não são. Mas eu vou fazer uma menção a essa questão para enriquecer o tema. Essa pode ser a filosofia de vida do Zimri, ou a partir da derrota dele, ou desde sempre. Todo mundo precisa de ajuda. O rasterizador também, a gente tem que dar uma origem para esse rasterizador. Por que o Stan não tem? Por que ninguém dali tem? Então ele conseguiu isso numa transação com algum forasteiro, isso foi uma herança do avô dele, que já havia ali no farol que ele usava. Então aqui eu só listei as sugestões que eu pensei no momento. Se vierem mais coisas eu adiciono, senão uma dessas já resolve bem o problema. Para especificar melhor, né? Por que é um item único e desconhecido? Por que o Stan ficou tão impressionado com o negócio? Definir aqui também quais são essas terras que ficam além do oceano, mas isso não é nada tão relevante assim. Não por enquanto. O fraco do Zimri por fazer apostas, né, e jogar, isso tem que ter algo a ver com a sorte do Bagatella. A gente aqui pode estar perdendo uma chance de levantar problemas, de ter conflitos. Então ele é um cara generoso e ao mesmo tempo ele é um negociante talentoso e ao mesmo tempo ele tem dependência, né? Problema, um vício por jogar e fazer apostas. Esse vício pode ter sido adquirido depois que ele saiu da cidade. Então, de repente, isso aqui, junto com a sorte no jogo do Bagatella, a gente consegue aí engatilhar um conflito. Depois vamos ver onde a gente consegue chegar com isso. Isso aqui era o que eu estava dizendo. O Stan simplesmente desconhece, ele que tem contatos dentro de Vereda dos Mercadores, simplesmente desconhece essa maneira de pegar os camarões por ali. Tem os cumprimentos, as mesuras, que a gente pode detalhar um pouco melhor como um código entre as pessoas de poder, os comerciantes da cidade. Não sei se isso teria alguma grande influência na história, mas é mais uma maneira de caracterizar o ambiente. Sempre que a gente tem chance de diferenciar o cenário em que a gente está trabalhando de outros, de uma cidade comum, de um lugar comum, é legal fazer para o leitor se envolver mais na história, principalmente fantasia. Tá, aqui nessa cena o Zimri poderia dar um jeito de irritar um desses tironianos aqui, apenas para a gente fazer um callback depois. Em algum momento crucial da história, esse cara reaparece e ele pode ser um obstáculo, um guardião de um limiar para o Zimri conseguir o que ele quer, ou ele pode causar um grande problema para o Zimri e isso fazer o leitor ficar com mais vontade ainda que ele consiga, que ele se vingue. Então a gente pode acrescentar isso. Nesse confronto aqui, o Zimri de alguma maneira consegue o que ele quer, lógico, que é se safar ali da situação e liberar o bêbado que estava na mesa, mas ao mesmo tempo ele contraria, deixa um personagem daquele, um tironiano daquele irritado e marcando a cara dele.
Então, o Zimri irrita um Tironiano durante o evento no entreposto, e isso vai levar a um callback, esse personagem retorna, essa mesma situação, e aí esse personagem vai ter uma motivação para prejudicar o Zimri, e ele vai ter a habilidade de destacar o Zimri da multidão. Então, uma situação que o Zimri precise passar despercebido, esse personagem não vai deixar. Aqui, na verdade, não são opções, é o desenrolar. Né? Então, isso não chega a ser não chega a estar na categoria dos desfechos, é mais uma alteração na história, e acréscimo. Né? Esqueci. É mais um acréscimo à história. Então a gente vai alterar um pedaço e acrescentar outro. E isso aqui a gente vai lançar a mão quando a gente precisar agitar a situação, quando a gente precisar de um conflito. Quando o Zimri não puder conseguir facilmente algo que ele quer. E aqui a gente caracterizou um que tem as tranças, né, o cabelo trançado, o único que tem cabelo grande, de repente é esse aí. Que a gente não precisa inventar mais nada aqui nesse caso. O conflito do Zimri pode ser por esse cara aqui, a gente dá uma característica para ele, é o cara que gosta de torturar, que pode ser um mais cruel ali entre eles. Aqui a negociação, está bem resolvida, eu acho. Então aqui a oportunidade do Zimri entrar vai ser 2 dias a partir desse dia aqui, 3 da manhã e sob a Ponte das Chaminés, que eu não sei que lugar é esse ainda, mas é um lugar que vai marcar uma das passagens secretas ali, ou usadas por clandestinos para dentro do Empório. E uma questão menor aqui para a gente trabalhar também é essa aí, né? Qual é a transação, qual é o negócio que o Stan tem, nesse caso específico. Eu não quero dar muito detalhe, porque isso não vai ter muita importância para a história. A gente meio que já definiu que ele tira coisas da cidade, de repente ele pode tirar pessoas da cidade também, ajudar pessoas enroladas a saírem ou receber mercadorias, alguma coisa nesse sentido. Nada muito bem elaborado não, porque isso não vai mudar em nada a trama. Se tem um horário definido e um dia definido é porque ele não tem acesso quando ele deseja essa passagem. Então isso já é uma indicação aí, já é uma pista do que a gente pode trabalhar. Basicamente a gente tem 2 opções, ou ele está ajudando alguém ou alguma coisa a sair da cidade, ou ele está ajudando alguém ou alguma coisa a entrar na cidade. No caso, é mediante pagamento, óbvio. A grande questão aqui é outra, na verdade, não é o que ele está fazendo, mas como ele consegue, por que ele tem acesso a isso? É algum código que ele tem, alguém lá de dentro de confiança, ou é uma passagem que ele usa nos negócios dele, corriqueiros, clandestinos ali, e nesse caso ele vai usar para ajudar o Zimri, e ele sabe que só nesse horário, nesse dia, tem uma janela para que isso aconteça. Bom, então depois disso a gente já reuniu aqui o material necessário para pensar no restante da história. Temos 2 sugestões de tema, algumas alterações para fazer no que já está escrito e os acréscimos para colocar. Uma sugestão de um desfecho, a gente já pensou no 3º ato, mas agora a gente tem que focar mais no 2º. E propositalmente eu não aprofundei nada durante esse 1º ato com relação ao conflito, porque eu sabia que eu ia trabalhar isso mais adiante. Então agora eu tenho liberdade para pensar no que eu quiser, já que eu não condicionei nada do que aconteceu até agora a nenhum fato crucial para o 2º ato. E algumas questões para resolver, maiores e menores. Não pretendo responder todas antes de voltar a escrever, porque senão perde até a graça. Eu gosto de deixar algumas coisas para ir descobrindo conforme eu vou escrevendo. Mas é isso então, eu vou pensar agora no 2º ato especificamente e no passado do Zimri, e tentar sugerir aqui uma trajetória bem superficialmente, algo que vai levar a esses desfechos aqui que eu já sugeri.
Escrevi quase um prólogo da história, quase outra história dentro dessa, né? Mas está aqui, eu vou ler e comentar, e na minha opinião eu acho que a gente já tem o suficiente para continuar escrevendo. Então os temas vão ficar esses dois mesmo, não me ocorreu nada além disso, mas tá bom, um homem que domina a si mesmo tem mais valor que aquele que domina uma cidade e todo mundo precisa de ajuda. Estão os dois bem condizentes com o que a gente está contando na história até agora. As alterações e acréscimos eu vou deixar para trabalhar na semana que vem. Eu só tirei daqui uma alteração e passei para as questões, que foi a questão da alimentação do Zimri, porque eu já resolvi. O desfecho já tem alguma coisa decidida. Eu gostei dessa questão, foi a primeira que eu pensei e eu gostei, nessa questão do Zimri trabalhar agora no farol para revitalizar o litoral. Quanto ao castelo, eu vou fazer uma mescla dessas opções aqui. Bagatela está em aberto ainda. E a questão do sustento do Zimri, eu já pensei em fazer uma menção logo quando ele vai caçar os pássaros, de que ele não queria desperdiçar o óleo de grise. É até bom para enfatizar o quão valioso é aquilo. Então, se ele conseguisse caçar um pássaro sem gastar, ele prolongaria a sua garantia de alimentação. Então isso está resolvido. A origem do rasteirizador eu vou deixar como algo que ele encontrou no farol como parte dos pertences dos avós, porque eu gosto dessa ideia de ser um item misterioso, né, a origem misteriosa e tudo mais. Essa questão do porquê que o Zamet tentou matar uma Ampersand eu respondo lá embaixo. Vou deixar por último. Essa também. E ficou em aberto o real negócio que o Stan tem. Qual é o benefício, qual é a abertura que ele tem para poder entrar e sair da cidade. E agora eu vou ler o textão que eu escrevi como prólogo e justificativa para o conflito da história. Alguns textos desses com uma alteração ou outra vão entrar quase que integrais em algum momento. Mas eu fiz aqui basicamente um histórico corrido, sem muito enfeite, só mesmo para poder registrar. Então ficou assim. Primeiro o passado do Zimri e do Zamet. Zimri, após a adolescência, deixou o farol de seus avós para tentar viver no centro. Pagou sua entrada com a reputação de sua família. O farol ainda era funcional e útil, e uma pequena fortuna que economizara ao ajudar no farol. Tá super mal escrito, mas tá tudo bem. Sempre preferiu a agitação da tortuosa rua principal, que vivia apinhada de gente. Dela veio o nome da cidade, Vereda dos Mercadores. Aqui foi uma linha de raciocínio meio enviesada, mas eu cheguei no nome Vereda dos Mercadores pensando que a cidade tem uma rua principal ali, movimentada, e cresceu a partir dali. E o Zimri então tem esse passado meio de riquinho, por assim dizer, quando o farol ainda era muito importante, os avós dele muito importantes, e ele vivia ali, ajudava, ganhava, economizou alguma grana, mas em algum momento decidiu ir para o centro, mas isso quando a cidade ainda era mais ou menos homogênea, não tinha essa divisão. E o Zimri eu dei um passado diferente. O Zimri chegou de terras distantes, era um mercador itinerante, ganhou fama em pouco tempo, pois conseguiu negociar todas as mercadorias que trouxeram em uma mala, sua única bagagem, em apenas uma tarde. Seu patrimônio cresceu de maneira vertiginosa e em menos de um mês alugava uma pequena loja para si. Então também é interessante botar ele muito talentoso para o comércio, chegou com uma malinha com itens e conseguiu multiplicar aquele patrimônio, lógico que pagando a entrada na cidade. Na primeira versão que eu fui escrever o passado deles, eu botei como se eles já tivessem de imediato se juntado para fazer um negócio sem uma justificativa muito grande. Mas aí depois eu vi que eu amarraria duas pontas se eu juntasse o feito do vilão ao chegar na cidade e acabar, desalojar vários comerciantes, com a montagem do negócio dos dois, eles se unirem no fracasso, né? Se unirem mediante a chegada do Ampersand. Isso daria um ponto de divergência muito maior para a gente trabalhar. Então, ali seguindo, ambos viveram vidas fáceis e prósperas por mais de uma década. Enquanto isso, o litoral, que já vinha mostrando sinais de decadência, foi se tornando o lar dos miseráveis. Os cargueiros aéreos agora eram mais comuns. Simplesmente era mais prático e barato sobrevoar até o centro, em vez de aportar e descarregar as embarcações para então distribuir os itens por meio de veículos terrestres a vapor. Somando a isso a poluição crescente, os prósperos comerciantes tinham motivos de sobra para desistir da enseada. Então eu botei como uma coisa gradual e uma mistura de consequências, de conjunturas. E aí esse outro continente de onde vinham as mercadorias e os itens, a tecnologia lá foi avançando, e aí nisso eles já tiveram veículos mais eficientes, começaram a vir pelo ar, e aí vindo pelo ar ficou mais barato, né? Então deixar a coisa um pouco mais orgânica, como acontece na vida real. Quase nunca é um fator só que determina uma grande mudança. E aí seguindo, porém, o fechamento da cidade só ocorreu oficialmente após a chegada de Francis Ampersand e seu séquito. Aí o Francis, ele não tinha primeiro nome, mas apareceu
Me veio na cabeça esse nome e eu vou aproveitar porque um nome e sobrenome parece que soa mais respeitoso. E a gente vai ter esse personagem com mais distinção dentre os outros. E aí eu vou falar um pouquinho do Francis. Dono de contatos e riquezas incontáveis, o homem desalojou quase uma centena de comerciantes para se instalar na cidade. Então a gente já mostra alguém que já chega com impacto. Dentre eles, Zimri e Zamet. À força foram obrigados a ceder seus espaços e recomeçar, com quase nada. A gente não precisa explicar por que esse cara era poderoso, como é que ele adquiriu isso tudo. Ele chegou na cidade, né, para tomar conta. Encontraram um silo abandonado na parte oeste da cidade e lá fundaram o seu novo negócio. Eu também quero criar um nome para essa parte oeste aqui, que não tinha, mas eu resolvi criar esse pedacinho para mostrar como é que os caras reagem na adversidade. Então eles foram desalojados, perderam ali o lugarzinho deles de vender e foram recomeçar de maneira inteligente. Eles acharam aquele silo abandonado, reformaram e aí, contra todos os prognósticos, eles conseguiram prosperar desse jeito pela segunda vez. Graças àquela união de talentos, o Silo de Maravilhas prosperou como nenhum outro empreendimento. Os dois dedicaram grande parte de seu tempo com a recuperação dos outros comerciantes, auxiliando-os com soluções criativas e dinheiro. Então aqui a gente mantém o tom de generosidade, como eu falei no início, que talvez isso fosse atrapalhar, mas na verdade isso ajuda, porque assim a gente consegue separar bem eles e as pessoas que estão com eles dos outros comerciantes que resolveram seguir o Ampersand. A cidade ficou dividida, que era o que eu estava falando. Na parte oeste, multiplicaram-se pequenas oficinas, lojas e escritórios oferecendo os serviços mais inusitados. Por lá, tornou-se comum a contratação de intérpretes para ajudar com a negociação dos estrangeiros. E aí a gente contextualiza e justifica o Bagatella, que a gente botou ele como intérprete e agora a gente já mostra que ele surgiu ali. E também isso vai ser recorrente à história. Mais vale uma boa sacada, uma boa ideia, a inteligência, do que simplesmente usar o dinheiro e o poder de maneira cega, de maneira burra. Eu poderia adicionar isso como um tema, mas eu acho que eu estou satisfeito com aquilo lá, com o que eu já determinei. Isso aí vai entrar de maneira mais sutil. Enquanto isso, Ampersand dominava o centro, com suas lojas chiques e futilidades caríssimas. Não era bem assim, né? As coisas vão mudando. Agora a gente vai ter essas duas partes, uma mais humana e a outra mais fútil, mais superficial, porque afinal de contas a gente precisa de conflito para essa história. E o Zimri precisa entrar na cidade e encontrar um ambiente hostil. Em seus concorridos jantares do Ampersand só se falava de dois assuntos: derrubar de vez os vagabundos do oeste. Eu botei vagabundos por falta de insulto melhor, mas dá para pensar em uma coisa mais legal aí, que estariam impedindo Vereda de atingir seu verdadeiro potencial, e a empreitada de cercar e vigiar a parte boa, o centro, isolando o litoral, que era caso perdido. Então aqui a gente dá um pouquinho da ideologia do Ampersand e como ele contaminou uma certa parcela de comerciantes e fez com que a cidade virasse o que ela é agora, quando a história acontece. Zimri, por razões pessoais, não queria ver piorar a vida de seus avós, que insistiram em continuar no farol, apesar de aceitarem sua ajuda financeira. Também a gente continua condizente com a personalidade do protagonista, e é muito comum isso dos mais antigos ainda baterem o pé e insistirem em alguma coisa que já está ultrapassada, né? Zamet jamais perdoou Ampersand por ter perdido seu primeiro negócio. Então aí eu criei duas justificativas, duas motivações que vão apoiar as atitudes dos dois a partir de agora. A grande operação, também por falta de nome melhor, depois eu posso pensar em algo aí, veio sem aviso. Ao amanhecer, centenas de mercenários e ex-soldados chegaram à cidade, com o objetivo de destruir e separar aquilo que não se enquadrasse nos ideais de Ampersand e seus aliados. Então, nesse ponto, eu quis fazer um contraste e botar um evento mesmo, um marco. Então, nesse dia, ele, como tinha contato, se veio de fora, a gente não sabe de onde ele vem e que poder que ele tem, ele mandou chegar funcionários, operários e soldados, e da noite para o dia, literalmente, a cidade se viu cercada, a parte boa da cidade se viu cercada, e começou essa segregação. E aí a vida de quem ficou de fora ficou cada vez mais miserável. Zimri nunca havia sequer brigado antes, mas foi às ruas para tentar defender ao mesmo tempo a parte oeste e o porto, porque eram seus dois interesses, a parte oeste onde estava o silo e o porto onde estavam os seus avós. E nessa que ele conseguiu a cicatriz. Durante o tumulto, viu Zamet pela última vez, antes de se refugiar de vez no farol. Então, depois de ferido e depois de ver que está tudo perdido, isso a gente pode dramatizar de uma maneira bem legal, ele se refugiou no farol, e aí ele dividiu esse farol com os avós por 2 anos, antes de ficar totalmente sozinho. Então, os avós morreram, lógico, a vida ali piorou drasticamente,
E aí recebeu dele um bilhete do Zamet informando que estava vivo e escondido no centro, esperando a hora certa de se vingar. Então esse é o ponto onde a história começa. E assim a gente consegue amarrar todas as pontas e definir uma direção clara de onde a história para onde a história vai seguir a partir de agora. Então, se tudo der certo, na semana que vem a gente vai botar isso tudo em prática, a gente vai detalhar um pouco melhor essas coisas e resolver o que ficou em aberto. O Zimri vai entrar na cidade, vai ter aquela parte hostil, a central, mas agora a gente já tem um setor mais isolado, mais abandonado, onde ele pode encontrar coisas do passado, nas ruínas ali, ou um aliado ou outro que insistiu em ficar por lá. Então a gente já não está mais tão no escuro para ver a continuidade dessa história. E é claro, vamos elaborar aí um encontro, o terceiro encontro entre ele e o Ampersand. Vamos ver em que condições, vamos ver se ele vai conseguir achar o Zamet, vamos ver se ele vai convencer o Zamet a ir embora, ou se quando ele chegar a encontrar o Zamet, a atitude já vai ser realmente de vingança. Então tem muita coisa para trabalhar na semana que vem, e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os exercícios realizados até agora, e aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e as nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!